caminho. Eles não fazem isso. Eles nunca colocam Jesus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o que é? Olha o que a história diz. Olha o que a academia diz. Não é o que Jesus disse. Nesse tempo de estudo que eu tenho, né? Que eu tenho estudado e tal, eu olho assim, eu falo, puta merda, o mentiroso é foda, né? Os mentirosos, eles têm tudo algo em comum. Jesus nunca está em primeiro lugar. É sempre o que a academia falou, o que o doutor fulano de tal falou. Olha o livro que o doutor escreveu. É sempre um olha quem falou, menos Jesus Cristo. Isso no meio dos padres, no meio dos pastores, no meio dos historiadores, no meio dos professores de hebraico, grego, é sempre assim, olha o que o doutor fulano de tal falou, olha o livro que o doutor de tal escreveu. Nunca olha o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pessoal, por isso que eu falo, o trabalho do exército dentro do céu é a gente olha assim, aos anticristos falando, aos anticristos. Mas aí, aqui eles não enganam não, eles enganam o povo, mas aqui não, e quando a gente descobre o negócio, a gente já fala pro povo que é para todo mundo ter o mesmo conhecimento. Entendeu? Todo mundo chegar à plenitude de conhecimento das coisas que o Senhor tem nos orientado. De graça por graça e em graça. Não tem nada a ver, ó. Clica aqui em Saiba Mais, já adquira seu curso que está na promoção aqui, ó, Black Friday de 1950, agora você vai pagar só 490. Já clica aqui e tal, e você vai receber um bônus 1, bônus 2, bônus 3, bônus 4. Não tem nada disso não, mano. Aqui é assim, ó, segura que é de graça. Se você sentir de me ajudar em alguma coisa, amém, ficarei muito grato. Se não sentir, aí eu tenho que continuar trabalhando. Eu pregava, eu morava na rua, José Jacó, obrigado. Eu morava na rua e revirava lixo. Em 2010. Todo mundo que me conhece dessa época sabe disso. Não é mentira. E eu olhava pro céu, meu Deus do céu, olha a situação que eu tô, dormindo na rua, só tenho a roupa do corpo, essa Bíblia e o meu cajado. É isso aqui, ó. Meu cajado, a Bíblia e a roupa do corpo. E dormia na rua. Não tinha coberta. É só isso aqui, ó. Eu tinha uma bolsinha nas costas, né, uma bolsa, e tinha outros livrinhos e tal também, né? Mas depois rasgou a bolsa, joguei fora, aí eu pus isso aqui num saquinho de plástico. Olha eu aqui, ó, 2010. Só a roupa do corpo, cajado e a Bíblia. Esse cajado e essa Bíblia. Era isso aqui, ó. Aí ganha esmola de um, ganha uma calça. Ó, irmão, que número você veste aí? Eu visto 46, 48, tipo assim, né, na época lá. Ô, irmão, eu passei ali no brechó, ali tem umas calças jeans ali de homem, 48 e tal. Você se importa se eu comprar uma calça jeans pra você no brechó? Não. Eu vou comprar, se você não gostar, eu levo. Pode ser? Se você quiser que eu compre a nova, eu comprei. Não. Não, eu tô querendo te dar uma calça, irmão. Entendeu? Mas você tá falando que não quer. Eu vi no brechó ali também. Eu falei, traz lá. A pessoa trouxe, eu falei, ixi, vai servir certinho. Ó, irmão, já trouxe uma camiseta também, cara. Eu falei, obrigado. Ô, irmão, aí, ó. Tava lá na feira ontem lá. Comprei esse negócio aí. Toma, eu trouxe uma banana, uma laranja, uma maçã pra você aí. Obrigado, irmão. Aí, irmão, ó. Eu sei que é pouco, mas tá aí, R$2, você toma um cafezinho. Essa era a minha vida. Não pedia nada pra ninguém, as pessoas me davam as coisas.
Deus via na necessidade e ia trazendo as coisas. E usando o ser humano para trazer as coisas para mim na necessidade que eu tinha. Eu queria sair daquela vida. Mas o Senhor falou, não, você tem que manter posição. Se você não aprender a manter a posição fedendo, fedorento, sem tomar banho, você não vai conseguir manter a posição. Você tem que manter a posição, meu. Passando fome, frio, sede, fedendo. No estado mais deplorável de vida. Você tem que manter a posição. A partir do momento que você conseguir manter a posição nesse nível de vida, aí as coisas começaram. Enquanto você não conseguir manter uma posição no pior estado deplorável que o ser humano consiga viver, não dá para seguir. É como um treinamento para a Força Delta Americana. Você já ouviu falar Força Delta Americana? Lógico, tem um BOP aqui, treinamento fudido, treinamento dos caras de Israel, da IDF e tal. É treinamento, né, dos SEALs, da Marinha Americana e tal. Mas é assim, você vai participar da Força Delta, mano, é um treinamento que você está em outro nível. E para você chegar lá, você já passou lá atrás por passar a noite inteira lá no meio do mar gelado lá, aquele frio do inferno, você ali tremendo e deitado lá na beira da praia lá, aí cansado pra caramba, come uma sopa porcaria que nem mata a fome, deita pra dormir, já vem a corneta berrando que você nem dormiu, acorda! Água agora! Você tá lá morrendo desorientado, seu cérebro tá prestes a colapsar, meu. Aí os caras falam assim pra você, aí, pede pra sair, meu. Vai ali, toca o sino, vai embora. Você não é digno de estar aqui, vai embora, mano. Que os caras ainda começam a colocar o terror na sua cabeça. Vai embora daqui, soldado. Você é um merda, você é um merda, você é um lixo. Vai embora daqui, soldado. E você ali naquele sofrimento e os caras aqui, ó, tacando terror ainda na sua cabeça. Chega uma hora que você fala assim, aí depois que você passa no teste, o instrutor fala, aí, meu, se você foi enviado em missão, dependendo, tipo, uma missão de alta periculosidade, tipo, você pode ser que você não volte mais. Você já foi treinado para isso. Entende? Quando eu estava morando na rua nessa situação, era mais ou menos isso. Como que eu vou sustentar uma coisa de Deus, né? Sendo que eu não aceito o sofrimento que isso acarreta. Então, enquanto eu não dava essa permissão ao sofrimento, eu não aceitava o sofrimento, eu não estava preparado. E ó, eu não falei do detalhe. A Bíblia, o cajado, a corrente no corpo e o cilício na perna. Cilício, cinta de prego na perna. Então, a partir do momento que eu andava, que era de taxinha, né? A taxinha ficava tipo... é um meio centímetro.
uns 5 milímetros, eram as pontinhas da taxinha. Então na hora que eu colocava, ela espetava a carne. Vinha aquela dor na cabeça que parecia que a sua mente virava de um psicopata, sabe? Aí você dava um passo, a ponta das taxinhas entrava na perna, nossa, aquela dor infernal na cabeça, você, meu Deus do céu, e não podia gritar. E quando as pessoas vinham humilhar, a dor na cabeça era tanta que você olhava, a paz de Deus, irmão, tipo, ei, eu estou passando uma dor tão grande aqui que as suas palavras porque quando as pessoas começam a humilhar, a xingar, emocionalmente dói, a gente fica ofendido. Quando você está com uma extrema dor no corpo, você olha assim, sai daqui, ô ameba. Você não se importa com a humilhação. Você não se importa com a humilhação, com o esculacho, com o desprezo, com o fedor que está no teu corpo, com a fome, com o frio, com a sede. Porque a dor pelos pregos tá entrando na perna, tá sendo maior do que essa dor da fome, do frio, da sede, da vergonha, do desprezo, entendeu? Da depressão, do estresse, da ansiedade. A dor do prego na perna e da corrente no corpo é maior. Então você está em constante dor, tristeza, estresse, depressão, ansiedade, humilhação. Pai, sai daqui, poeira. Porque eu tinha que aceitar o sofrimento para que o Senhor falasse, ó, agora sim. Agora você pode pontificar uma doutrina de verdade, ou seja, pegar a doutrina da igreja e trazer e lutar por ela. Vou dar um exemplo. A Virgem Maria não morreu. Ela entrou em êxtase e subiu para o céu. Ela não morreu. Não experimentou da morte. Os padres falam que ela morreu. Os pastores falam que ela morreu. E isso é mentira. Você vê? É mentira. O muçulmano diz que ela não morreu, que ela entrou em êxtase e foi para o céu. É o único que fala a verdade de Maria. Padre, pastor, é tudo mentiroso. Agora, se tiver um padre que falou, pessoal, ela não morreu, não. Num determinado momento, ela entrou em êxtase e subiu ao céu. Aí o padre está falando a verdade. Então, vocês veem o nível de situações doutrinárias, acontecimentos que aconteceram, que eu tenho que pegar e estabelecer como verdade na minha vida e lutar por isso. Dê o que der. Para isso, lá atrás, eu precisei sentir muita, mas muita dor mesmo. Depressão profunda, estresse, ansiedade, colapso mental, tive vários. É o treinamento de CIO. É um treinamento de força delta para ver se a mente consegue suportar as intempéries, as tempestades da vida. É, pessoal. Outra coisa, questão de sacerdócio, questão de Santa Ceia. Aqui, e falar em Santa Ceia. A ceia da igreja protestante não é ceia de Jesus, tá? De todas elas. Todas. 100% de igreja protestante. Nenhuma delas é ceia de Jesus. Beleza? É só deixando claro aqui. Nenhuma. Só da igreja católica é. Pensa, eu nem sou católico, muito menos evangélico. E eu tenho que defender algo que a maioria dos padres nem acredita.
que é Santa Ceia na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 30. O que é? Está lá. E não estou nem usando Jesus nos evangelhos. Está lá. Por quê? Porque Jesus explicou para Paulo o que é. O que é um memorial? Memorial, você lembra, fazer isso em memória de mim. A Igreja Católica faz isso em memória de Jesus. Todos os dias. Tipificando o cordeiro que era sacrificado de manhã e de tarde, todos os dias. O cordeiro era sacrificado de manhã e de tarde, todos os dias. Agora Jesus é sacrificado todos os dias, é oferecido, é a Santa Ceia, todos os dias. E a protestante? Sabe lá Deus quando? Segundo, a própria língua dos pastores evangélicos diz: Jesus não está presente aqui não, aqui é só memorial. Só na Escritura, só na Escritura. Está com a Bíblia, só na Escritura. Mas não vive o que está escrito. Onde que está escrito na Bíblia? Ide consagrai apóstola, ide consagrai bispas, ide consagrai pastoras, ide consagrai missionárias. Não está na Bíblia. E por que faz? Porque é mentira. Não é isso? Só acredito se tiver na Bíblia. Onde que está? Agora vamos sair da Bíblia. História da igreja. Quando que a igreja de Jesus Cristo consagrou uma apóstola, uma bispa, uma pastora, uma diaconisa, de forma racional? No sentido que Jesus mandou consagrar apóstolas, bispas, pastoras. Na história da igreja tem? Não tem. Tem na igreja moderna, segundo a operação do erro, eficácia de Satanás. Porque Jesus era homem. Certo? Pega a visão. Existe o homem e a mulher. Jesus era homem. 100% Deus, 100% homem. O cordeiro macho, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus não mandou sacrificar ovelha, é fêmea. Entende? É macho. O sacrifício é de animal macho, não de fêmea. É de macho. O sacrifício diário lá é de macho, não é de fêmea. Aí vem o Cordeiro de Deus, macho, que tira o pecado do mundo. Aí Jesus fala: isso é o meu corpo, corpo de um cordeiro, homem, macho. Aí uma mulher vai pegar a Eucaristia, isso é o meu corpo. Tá doido? Tá no mundo do capeta? A mulher vai pegar. Jesus disse: isso é meu corpo. Tá doido? Eu não ponho isso na boca. Tá. Só filho de Satanás fazer um negócio desse. Pelo amor de Deus, meu. A ordem de Deus é o sacrifício de macho, não de fêmea. É de macho. Jesus é o cordeiro macho. O pão. Isso é o meu corpo macho, corpo de um cordeiro masculino. Só homem podem fazer a consagração da Santa Ceia. Aí você vê nas igrejas evangélicas, apóstola vai consagrar o pão. Aí ela pega: isso é meu corpo. Deus me livre. Deus me livre. Queima, Satanás. Sai fora.
Aí você olha para a Assembleia de Deus, tem lá apóstola, bispa, pastor e tal, tudo celebrando Santa Ceia. Gente do céu, pelo amor de Deus, meu. Vocês não têm temor a Deus, meu. Mulheres que celebram a Santa Ceia, vocês não têm temor a Deus, meu. Que Deus tenha misericórdia da alma de vocês. A sociedade está doente, meu. Doente a tal nível que igreja evangélica hoje tá pior que manicômio. Um sanatório, ele tem gente mais saudáveis e racionais do que essas igrejas evangélicas aí, pelo amor de Deus, meu. Ah, mas eu tenho base bíblica. Que mané base bíblica? Vocês perderam o juízo. Essa é a verdade. O ser humano, aqui no Brasil, tem o direito de fazer o que quiser, entendeu? Então, quanto a isso, eu não discuto. Se uma mulher quer dizer que é apóstola, bispa, pastora, diaconisa e tal, o governo permite isso no Brasil, permite, então faça. Entendeu? Por mim, só não conte comigo pra nada, porque, entendeu? Mas por mim você pode fazer. Pode falar que você é uma deusa, igual a Flor de Lis, né? A Flor de Lis lá dizia que ela era uma deusa e tal, né? Então vocês podem fazer o que vocês quiserem, entendeu? Eu não tô nem aí, a vida é tua. Se você quiser dizer que é apóstola, bispa, pastora, a vida é sua, a vida é tua. Você faz o que você quiser da sua vida, tá? Eu nem me importo. Você quer abrir sua igreja, abra, faz lá. Agora, dentro do exército do céu, eu tenho que mostrar a verdade para vocês. Que Deus tenha misericórdia dessas mulheres, porque elas acham que elas estão 100% certas. E lembre-se, em breve a Babilônia total vai se espalhar no mundo. Igreja católica, tudo Babelzona, tipo assim, ó, na igreja pode tudo, entendeu? Você não vê nas igrejas católicas aí? Já tá tendo, antes da missa, banho de pipoca. Banho de pipoca, espada de São Jorge no peito, a planta espada de São Jorge no peito, nas costas e na cabeça, banho de pipoca, para poder comungar. Você viu isso aí? E vai piorar. O ser humano perdeu o juízo. A sociedade está doente. E tem um monte de homem que o espírito é pior do que das mulheres. Eles começam a querer caçar base bíblica para defender o que eles fazem. Quem fez isso por primeiro? Satanás. Foi o primeiro a fazer isso. E os filhos de Satanás dizem: eu tenho base bíblica para fazer o que eu faço. Foi o que o Satanás falou para Jesus. Chega para ele e fala: se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus fala: está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo olhou, transportou ele lá no alto monte lá, tipo assim, né? E falou: eu tenho base bíblica. Eu tenho. E eu vou usar Salmos 91, 11 e 12 que está escrito. Aí, Jesus, eu tenho base bíblica. Está escrito: pula daqui, que você vai dar ordem aos seus anjos vão te acolher lá embaixo lá.
Jesus olha para ele, olha lá, ó, um protestante de eu tenho base bíblica. Olha lá, o protestante da igreja pentecostal eu tenho base bíblica. Falando com Jesus, Jesus fala, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo olha e fala assim, então, olha os reinos desse mundo e a sua glória. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus fala, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 fala dessa situação. Aí você olha, o primeiro cara dá a ideia que ele tem base bíblica, presta atenção no que eu vou falar. Eu tenho base bíblica. Entendeu? Não é Jesus ensinou. Não é a história da igreja. É eu. Não é a igreja. Entende? Não é Jesus ensinou. Não é os anjos ensinaram. Não é o que foi estabelecido como doutrina. É eu. Eu tenho base bíblica. São doentes. São seres humanos doentes que não têm o Espírito de Cristo, por isso diz, eu tenho base bíblica. Aí, para levar o eu no plural, nós temos base bíblica. A nossa igreja tem base bíblica. Nunca vai ser Jesus Cristo disse isso, os anjos disseram isso, a doutrina da igreja diz isso. Não, é eu, nós. Eles não estão com Jesus Cristo. Eu já peguei vários nessa ideia, que aí o cara começa a falar isso, aí ele troca. Não, mas é a nossa igreja tem base bíblica, olha lá. Nossa, não é de Jesus, é tua. Não foi Jesus que falou, os anjos que falaram, nem doutrina da igreja. É vocês que inventaram isso. Ah, irmão, mas está escrito na palavra de Deus. Aí você fala, nossa, mano. Primeiro você falou, eu tenho base bíblica. Depois você falou a igreja. Agora a palavra de Deus quer dizer, cada hora você fala uma coisa, cara. Primeiro é eu tenho, a nossa igreja tem. Não, mas a palavra de Deus diz, você começou primeiro falando eu tenho base bíblica. Depois viu que é besteira, jogou o B.O. para a igreja. Não, aí eu falei, tá vendo? Tá piorando. Não, mas então a palavra de Deus diz, ixi, agora já era. Agora você se afundou na mentira. Porque você devia ter começado sua explanação assim. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Ele falou. Ele falou. Não, eu tenho base bíblica. Entendeu? Então você quer ver se uma pessoa é um pilantra? Veja o que a boca dele está falando. Porque existe o nosso trabalho nas organizações, mostrar a verdade é mentira. Só que essa galera das religiões aí, é isso, eu tenho base bíblica. A Deus me livre. Até fazer algum negócio com você é perigoso. Porque se eu tenho base bíblica, quem foi o primeiro a usar foi o diabo. Falando com Jesus. Eu tenho base bíblica. O diabo falou, Jesus, eu tenho base bíblica. Está escrito, pula daqui, porque eu tenho base bíblica. O trabalho do exército... Já faz 37... O nosso trabalho está no ponto cego daquilo que padre, pastor, rabino vive. Nós estamos no ponto cego deles.
Ainda que eu venha gravar live e todo mundo me vê, mas o nosso trabalho sempre vai estar no ponto cego. Sabe por que o ponto cego? Quando você olha para Jesus, você não está no ponto cego, ainda que você não veja ele, entendeu? Agora, quando os caras não olham para Jesus e eu tenho base bíblica, nós sempre estaremos no ponto cego. Ou seja, o que a gente falar não está dentro deles, porque o que está dentro deles é a mentira. Aí ele coloca um terno e uma gravata, põe a Bíblia debaixo do braço, eu sou homem de Deus. Desse jeito até o diabo é, o demônio é. Desse jeito o diabo trabalha muito mais para Deus do que os evangélicos no Brasil. Sabia disso? Que o Satanás trabalha muito mais para Deus que os protestantes do Brasil, os evangélicos? Não sabia não? Então agora você está sabendo. Pega o exemplo de Jó, capítulo 2 ali. O Senhor fala para o Satanás, vai lá e toma tudo dele. Satanás foi lá e tomou. Entendeu? O filho de Satanás, você vai na igreja do filho de Satanás, ele toma todo o teu patrimônio, alegando que Deus vai multiplicar. Ele te coloca no estado de Jó. Entendeu? O Edir Macedo é Satanás. Assim como todos os aliados dele, família, tudo. Eles... É o puro Satanás, é o puro creme do Satanás. E o Malafaia defende ele. Entendeu? Isso não é pessoal com o Edir Macedo, tá? Não é nada pessoal, nem com o Malafaia. Isso é doutrina, é palavra de Deus. A verdade é isso, a mentira é isso. Se eu estiver praticando mentira e não estiver enxergando, o Senhor me mostrar, na hora eu tenho que sair e vir para cá. Só que a partir do momento que eu pensar, não, mas peraí, se eu sair daqui, de ficar enganando as pessoas com falsa promessa e vir para a verdade, eu não vou ganhar dinheiro? Ah, não, a teologia da prosperidade, irmão. Eu tenho base bíblica, a teologia da prosperidade tem base bíblica, é o que o Malafaia falou. O que é teologia da prosperidade? Deixar ele cada dia mais milionário, porque você vai ter que dar o dinheiro no altar, e a igreja é dele, e ele faz com o dinheiro o que ele quiser. Teologia da prosperidade é isso, você dá o seu dinheiro no altar. E quantas creches, orfanato, asilo, centro de recuperação, albergue está sendo construído? Nenhum. Por quê? Porque não é a igreja de Jesus, meu. É o homem que pegou a Bíblia, eu tenho base bíblica e tal, montou uma liturgia e está aí, ganhando dinheiro com a Bíblia. Jesus vai vir limpar a igreja, esses caras estão tudo qualificado como joio. É uma tristeza. É uma tristeza. Quer dizer, eu não fico triste por causa disso não, né? Isso é figura de linguagem. Falar que é uma tristeza é modo de falar. Eu não fico triste não. Os caras que estão vivendo assim, não é eu.